Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, um serviço público da Restauradora Antiquários ao Tempo, que sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será o real. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. O Plano Real foi uma unidade monetária e um plano econômico brasileiro que tinha como objetivo estabilizar a economia nacional. A moeda entrou em vigência ao dia 27 de fevereiro do ano de 1994, implementado no governo de Itamar Franco como uma medida provisória que instituiu a unidade real de valor, com regras de conversão e uso de valores monetários, iniciando a desindexação da economia, determinando assim o lançamento de uma nova unidade monetária, que seria o real. O real foi a mais ampla medida econômica já realizada na história do Brasil, tendo sido criado para combater a hiperinflação que assolava o Brasil na época, utilizando diversos instrumentos econômicos e políticos para a redução da inflação, que chegou a bater 46,58 em junho do ano de 1994. A idealização do projeto foram reformas econômicas e monetárias e foi feito em colaboração entre vários economistas reunidos pelo ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, e o presidente da República Itamar Franco autorizou o início dos trabalhos de maneira irrestrita, na máxima extensão necessária para o êxito do plano, o que tornou o Fernando Henrique Cardoso o homem mais poderoso do governo em si, e o natural candidato à sucessão de Itamar Franco, sendo eleito presidente da República em outubro do mesmo ano. Segundo o economista João Saad, o sucesso político dos planos de estabilização, em especial do Plano Real, a única de longa duração, pode ser atribuído à volta da ordem econômica e não à simples extinção do imposto inflacionário, mostrando assim um dos mais eficazes da história, reduzindo de fato a inflação e ampliando o poder de compra da população e remodelando os setores econômicos nacionais. Falando um pouco sobre sua história, ao dia 19 de maio do ano de 1993, Fernando Henrique Cardoso ele foi nomeado como ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Com um país com uma hiperinflação ao qual foi dado o compromisso de acabar ou tentar pelo menos reduzi-la, para elaborar um plano de combate à inflação, ele reuniu um corpo de economistas, ao qual vale se destacar Pércio Arida, André Lara Rezende, Chico Lopes, Gustavo Franco, Paulo Malam, Edmar Baixa, Winston Frist e Clóvis Carvalho, que ele era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, que coordenava as reuniões e passou a ser uma espécie de gestor de equipe, por mais que ele não fosse um economista. Ao dia 1º de agosto daquele ano, o ministro promoveu a 7ª mudança monetária do Brasil, que foi a implantação do Cruzeiro Real, para efeito de ajustes de valores, cuja intenção do governo era repetir a prática comum de redução de 3 zeros na moeda. Porém, o lançamento do Cruzeiro Real foi marcado por uma inflação de 33,53%, chegando a bater 42,19% ao ano de 1994. Ao dia 28 de fevereiro do ano de 1994, com efeitos da medida provisória número 434, iniciou a publicação dos valores diários da Unidade Real de Valor com bases no índice da IPCA do IBGE, IPC da FIP e IMGM da Fundação Getúlio Vargas. A URV serviria como uma espécie de moeda escritural para todas as transações econômicas com a conversão obrigatória de valores, prometendo uma desindexação geral da economia, e a MP foi reeditada pelas MPs 482 e 457 e transformada posteriormente nas leis 8.880 e 9.096, que transformaria a URV em real e atrelava o real ao dólar americano, de forma que um real valia um dólar.
Ao dia 1º de março daquele ano, passou a vigorar a emenda constitucional de revisão número 1, que seria alterada pela emenda número 10 ao dia 4 de março do ano de 1996, que criou a Fundação Social de Emergência. Considerado o êxito do plano, a emenda foi responsável pela desvinculação de verbas do orçamento da União, podendo direcionar os recursos para o fundo, que daria ao governo margem para remanejar ou mesmo cortar gastos supérfluos. Os gastos governamentais eram uma das grandes coisas que contribuíam muito para a hiperinflação, já que a máquina estatal era muito grande e dispendiosa e havida por mais recursos. E poucas horas antes, Fernando Henrique Cardoso foi à televisão em um pronunciamento oficial conclamando ao Congresso Nacional que aprovasse tal emenda constitucional. Ao dia 30 de março ainda do mesmo ano, Rubens Recupero assumiu o Ministério da Fazenda, ficando no lugar de Fernando Henrique, que lançou sua candidatura à presidência da República. E no dia 30 de junho do ano de 1994, encaminhou ao presidente Itamar Franco a exposição de motivos para que o Plano Real fosse implantado. E Recupero ele deixou o ministério pouco tempo depois por conta do escândalo da Parabólica, e foi substituído por Ciro Gomes, que participava das reuniões semanais com o grupo técnico de acadêmicos que planejavam a implantação do Plano Real. Ao dia 1º de julho do ano de 1994, foi de fato implantado o programa de estabilização com o lançamento da nova moeda, que seria o real, e toda a base monetária brasileira foi trocada de acordo com a paridade legalmente estabelecida, no caso 2.750 cruzeiros reais para cada R$1. A inflação acumulada até junho foi de 815,60% e era a primeira inflação registrada sob o efeito da nova moeda, que foi de 6,08%. A mínima recorde em muitos anos, para não dizer até décadas. E assim, passando por uma espécie de um resumo sobre o plano, ele foi um programa dividido em 3 etapas. O período de equilíbrio das contas públicas, com redução de despesas e aumento das receitas. Isso teria ocorrido entre os anos de 1993 ao ano de 1994. A criação da URV para a preservação do poder de compra da massa salarial, evitando medidas de choque como confisco de poupanças e quebra dos contratos. O lançamento de um novo padrão monetário, de nome real, utilizado até os dias atuais, e a implantação do plano, que durante assim mais ou menos 6 anos, uma grande sequência de reformas estruturais e de gestão pública foram implementadas para dar sustentação à estabilidade econômica brasileira. E vale se destacar a privatização de vários setores estatais, o PROER, que era a criação de agências reguladoras, a lei de responsabilidade fiscal, a liquidação ou venda da maior parte dos bancos pertencentes aos governos estaduais, a total renegociação das dívidas dos estados e municípios com critérios muito rigorosos para quitar assim a dívida pública, e a maior abertura comercial com o exterior, que foi mais ou menos nessa época que começou a acabar aquela lei de reserva de mercado, que foi colocada lá na época do regime militar, e começou a ter as importações legais novamente. Não que antes não tivesse, só que antes era uma coisa meio que para você poder trazer algo de fora, você tinha que comprar algo equivalente no Brasil, era alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça. Então, quais foram as principais medidas em si? O Programa Brasileiro de Estatização, ele seguiu as seguintes diretrizes. A desindexação da economia, que a medida adotada foi o ajuste e reajuste de preços e valores que passaram a ser anualizados e obedecer uma planilha de custos de produção. A justificativa para isso era que era necessário interromper um ciclo vicioso de corrigir valores futuros pela inflação passada em curtos períodos de tempo. E essa atitude só agravava a inflação, tornando cada vez maior, e era comum acontecer remarcação de preços
várias vezes num mesmo dia. Era aquela coisa, você iria comprar de manhã cedo alguma coisa. Vamos lá, uma lata de achocolatado por R$ 1. Você não tinha R$ 1, quando você voltava no final do dia com o dinheiro, estava custando 3. Isso era muito comum. As privatizações. As medidas adotadas para privatizar empresas estatais brasileiras eliminou a obrigação de financiar investimentos, que causam muita inflação se for feito com o governo através de emissão de moeda sem lastro, que era muito comum. Isso possibilitou a modernização de muitas empresas que estavam sob controle estatal e havia barreiras que impediam o seu progresso, como burocracia e falta de recursos. Tem muitas empresas, por exemplo, a Telebrás, que cuidava da telefonia no Brasil inteiro, que, assim, não é querendo ser chato com quem gosta da companhia, mas o sistema de telefonia no Brasil ele ficou melhor, na verdade. Porque a Telebrás não conseguia chegar em todo o canto do Brasil. A justificativa utilizada pelo governo, que era a iniciativa privada tem meios próprios de financiar os investimentos para suas empresas, e isso não produz inflação, e sim desenvolvimento, porque não envolve orçamento governamental, além de alocar os recursos para outras áreas de mais importância. E ainda na iniciativa privada não há regras administrativas orçamentárias, e licitatórias, que prejudicam a produção das empresas e a concorrência perante o mercado. O equilíbrio fiscal, que eles resolveram o corte das despesas e o aumento de 5 pontos percentuais em todos os impostos federais. E a justificativa utilizada pelo governo foi que a máquina administrativa brasileira era muito grande e consumia muito dinheiro para se autofinanciar, né? E havia somente no âmbito federal 100 autarquias, 40 fundações, 20 empresas públicas, sem contar as empresas estatais, para você ter uma ideia. Além de 2.000 cargos públicos com denominações imprecisas, atribuições mal definidas, remunerações, digamos, dispares. E com um país como ele não produziu o suficiente, ele decidiu pelo ajuste fiscal, que incluiu o corte em investimentos em gastos públicos e muitas demissões. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, aproximadamente 20.000 funcionários públicos foram demitidos do governo federal. A abertura econômica, que a medida foi a redução gradual das tarifas de importação e a facilitação da prestação de serviços internacionais em território nacional. E a justificativa era que havia temor de um excesso de demanda por produtos e serviços que causasse o desabastecimento e a remarcação de preços, como aconteceu no Plano Cruzado lá pelo ano de 1986, quando o Sarney colocou o povo para fiscalizar ali e começou a dar problema. Existia também a necessidade de forçar o aperfeiçoamento da indústria nacional, expondo a concorrência, o que permitiria o aumento da produção no longo prazo, e essa oferta foi a maior de produtos, tenderia a acarretar numa baixa dos preços. Outra medida tomada foi o contingenciamento, que era a manutenção do câmbio artificialmente valorizado. A justificativa que o governo utilizou para isso foi como efeito da valorização do real esperava um aumento das importações, com o aumento da oferta de produtos e aperfeiçoamento da indústria brasileira, via concorrência com produtos estrangeiros, além de políticas monetárias restritivas, que no caso é o aumento da taxa básica de juros, que chegou a 45% ao ano, e da alíquota de depósitos compulsórios nos bancos. E a justificativa utilizada pelo
governo foi que a taxa de juros teve inicialmente dois propósitos: financiar os gastos públicos excedentes até que atingisse o equilíbrio fiscal e reduzir a oferta de crédito, promovendo assim um esfriamento da economia, considerando os agentes inflacionários. Os financiamentos chegaram a ter prazo de quitação regulado pelo governo e o aumento do depósito compulsório nos bancos teve o propósito de reduzir a quantidade de dinheiro disponível para empréstimos e financiamento dos bancos, uma vez que esses são obrigados a recolher compulsoriamente uma parte dos valores ao Banco Central. Então, de efeitos imediatos que nós tivemos na economia foi o quê? Que o efeito regulador do Plano Real foi imediato e muito positivo em seu propósito. A inflação calculada sob a URV nos meses de sua vigência entre o período do mês de abril ao mês de junho ficou algo em torno de 3%, enquanto a inflação em cruzeiros reais foi de cerca de 190%. Até o início da circulação do real ao dia 1º de julho do ano de 1994, a inflação acumulada foi de 763,12% no ano e 5.153,50% nos 12 meses anteriores, quer dizer, no ano de 1992. A inflação que antes consumiu o poder aquisitivo da população impedindo assim que as pessoas permanecessem com dinheiro por muito tempo, principalmente entre o banco e o supermercado. Estava agora controlado e o efeito imediato mais notável do Plano Real foi a aposentadoria da máquina símbolo da inflação, que era a remarcadora de preços do supermercado, terror de muitos consumidores. O consumidor de baixa renda foi o principal beneficiado com o Plano Real, porque seu poder aquisitivo aumentou. Durante muitos anos, a correção monetária foi uma salvaguarda que permitia aos brasileiros que tinham maior poder aquisitivo se defender da corrosão causada pela inflação, com aplicações bancárias de rendimento diário, e a grande maioria da população, entretanto, não tinha acesso a tais mecanismos e sofria com a deteriorização do seu dinheiro. Sendo assim, os mais prejudicados com a alta inflação, os trabalhadores aposentados ou pensionistas. Não é por acaso que após a implantação do Plano Real, a taxa de consumo de itens antes elitizados, como o iogurte, entre outros, explodiu entre as classes C e D da população brasileira. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, houve durante o período referente ao ano de 1993 ao ano de 1995 uma redução de 18,47% da população miserável do país, fruto do sucesso do plano. Um dos melhores índices da história nacional, cara. O real, cara, ali pelo que dá para estudar sobre ele, ele foi meio que uma salvação para a economia brasileira. Não dá para dizer o contrário. E também se considera como efeito direto do plano a vitória do candidato Fernando Henrique Cardoso à presidência da República nas eleições de 1994, que ele foi o 13º plano econômico de estabilização da economia brasileira desde o início da década de 1980. Os planos anteriores obtiveram um resultado positivo nos primeiros meses, mas nenhum deles foi bem sucedido a longo prazo. E o Plano Real entrou para a história como o episódio que acabou com a temida hiperinflação e iniciou um novo ciclo de desenvolvimento econômico para o Brasil, e o aumento do poder aquisitivo da população brasileira. Efeitos que tiveram muito a longo prazo são o que? A manutenção das baixas taxas inflacionárias, as referências reais de valores, o aumento do poder aquisitivo da população brasileira, modernização do parque industrial nacional e o crescimento econômico com uma grande geração de empregos. Só que também nós tivemos, nem tudo foi flores, né? Porque nós tivemos alguns desafios com muitas crises econômicas durante a sua existência. Algumas crises mundiais ali a crise mundial, a crise do México, que aconteceu ao ano de 1995,
a crise na Rússia, que aconteceu ao ano de 1998, e a crise asiática, que aconteceu durante o período do ano de 1997 ao ano de 1998. Em todas as ocasiões, o Brasil foi afetado diretamente, pois estava em reformas e necessitava de recursos, investimentos e financiamentos estrangeiros, e as grandes somas de dinheiro deixaram o Brasil em cada um desses momentos devido ao medo de que os grandes investidores tinham nos mercados emergentes pelo mundo. Ao menor indício de crise em qualquer um desses países, uma massa de investidores corria para buscar refúgios em moedas mais fortes como o dólar e a libra esterlina. Outros aproveitavam esses momentos para especular fortemente contra as moedas dos países emergentes, na intenção de obter grandes lucros a curto espaço de tempo, esvaziando as reservas em moeda estrangeira dessas nações. Isso contaminava negativamente as contas de diversos países, causando um efeito cascata globalizado. Além do mais, que as privatizações contribuíram para esgotar os recursos do governo em reservas cambiais e contribuíram para a desvalorização do real. Com tais crises acontecendo pelo mundo, deixava o Brasil sem meios de financiar o seu plano de estabilização, e o governo fragilizado via-se obrigado a aumentar a taxa básica de juros para remunerar melhor esses capitais, numa tentativa de impedi-los de abandonar o Brasil. Seu objetivo era evitar um default, ou seja, a quebra generalizada que empurrasse a nação a uma moratória externa, e as taxas de juros do Brasil chegou a ter 45% ao ano de 1999. Como consequência, houve um maior endividamento público e mais cortes de gastos públicos, além da retração de alguns setores da economia e o desemprego. Outras crises menores, porém, não prejudicaram tanto o processo do controle inflacionário brasileiro, foram a crise da Argentina em 2001, a crise do 11 de setembro também em 2001 e a crise do apagão. Essas não prejudicaram tanto, mas trouxeram efeitos negativos na taxa de crescimento econômico nacional. Ajudaram a derrubar também a taxa anualizada do crescimento do PIB, pois também forçaram o aumento da taxa de juros interna. A crise do apagão teve sua causa ligada diretamente ao Plano Real, uma vez que o plano trouxe a implantação do poder de compra da população e o aumento do consumo. Aumento da produção também, que gera um maior consumo de energia elétrica, somados ao recuo dos investimentos públicos nos setores estatais de energia como parte da estabilização econômica. Mas, na verdade, não é tanto isso daí que aconteceu. E a oposição ao plano, o que a gente tem? Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Partido dos Trabalhadores, como principal opositor ao governo, votou contra por entender que o plano traria prejuízo à classe trabalhadora. Mas, após alguns artigos receberem apoio, como a previsão destinada de recursos ao Fundo de Social Emergencial para o Sistema Único de Saúde, ao ano de 1994, meio que os caras começaram a concordar em si com o plano. E foi uma boa pedida que eles fizeram. Mas agora vamos falar sobre a moeda real em si. Diferente das antigas cédulas, o real não traz personalidades históricas brasileiras, e sim animais da fauna e efígie da República. Isso se explica por conta das famílias que muitas vezes reclamavam das homenagens prestadas nas cédulas. Um dos exemplos mais claros é da família do Mário de Andrade, que não gostou da homenagem, e como se necessitava de uma cunhagem mais rápida de moedas e cédulas, a negociação com as famílias não teve tempo para acontecer. Então se optou pela maneira mais rápida, que foi colocar animais que foram pensados. Alguns era para ter sido a piranha, o tucunaré, o lobo-guará, que foi utilizado posteriormente na cédula de R$200, a segunda família do real. Mas para a primeira família do real foi escolhido o beija-flor para a cédula de R$1,
a garça na cédula de R$5, a arara na cédula de 10, a onça pintada na cédula de 50 e a garoupa na cédula de R$100. Porque a cédula de 2 com a tartaruga marinha e a cédula de 20 com o mico-leão dourado, elas só viriam a ser implantadas ao ano de 2001 e de 2002, complementando assim a primeira família do real, para que ela... Um dos motivos apresentados foi a menor produção de cédulas e também a variedade de troco. Além de que apenas circulavam no Brasil cédulas nos valores de 1, 5, 10, 50 e R$100. Vale ressaltar também que a cédula de R$1 continua valendo, porém ela foi descontinuada. Ela não é mais fabricada, porém a cédula de R$1 continua valendo como uma cédula normal, por mais que exista a moeda de R$1. E nós tivemos na primeira família do real uma cédula comemorativa, que é a cédula de R$10 de plástico. Que ao dia 24 de abril de 2000 foi lançada uma cédula comemorativa no valor de R$10, contendo a efígie de Pedro Álvares de Cabral e o mapa Terra Brasilis, de um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha com uma roda dos ventos, além das 5 naus da expedição de Cabral, elementos decorativos em azulejos portugueses, linhas sinuosas e a representação da Cruz da Ordem de Cristo. Todos temas alusivos ao descobrimento do Brasil. Isso se dá porque, se eu não me engano, em 2000 nós tivemos os 500 anos do descobrimento do Brasil. Ah não, sim, foi em 2000 mesmo, porque ele foi descoberto em 1500. E vamos para a segunda família do real, que é o dia 3 de fevereiro de 2010, o Banco Central ele anuncia uma segunda família de cédulas para o real, passando a ter tamanhos diferentes, aumentando de acordo com o seu valor. Além de novos elementos de segurança como marcas táteis em relevo, as mudanças, segundo o Banco Central, ocorreram para deixar a moeda uma moeda mais forte e segura contra falsificações, preparando para a demanda de uso internacional devido ao fortalecimento da economia nacional. A segunda família, ela vai inicialmente, ela vai dos valores de 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Só durante a crise da Covid-19 que acontece a implantação da cédula de R$200. Que ela acontece basicamente ao dia 29 de julho de 2020. Que ela entra em circulação ao dia 2 de setembro do mesmo ano. Em circulação, agora, as moedas da família do real, a primeira emitida entre o período relacionado ao ano de 1994 ao ano de 1997, que é toda em aço inoxidável, e a segunda, que é composta por diferentes tipos de metais acabamentos para facilitar suas identificações. Após a adoção do real na tentativa de facilitação de troco, foi colocada em circulação ao dia 30 de setembro de 1994 a moeda de 25 centavos, até então inédita no Brasil, e uma vez nos padrões anteriores, a moeda intermediária entre os valores de 10 e 50 centavos normalmente era a moeda de 20 centavos. Que uma curiosidade sobre a moeda de 25 é que se destaca das demais pelo fato dela ter um campo heptagonal inscrito na circunferência da moeda, além do anverso, o valor sobre uma alegoria em ondas e reverso a efígie representativa da República Brasileira, ladeada pela inscrição Brasil. Na parte inferior da moeda nós temos o ano de sua cunhagem. Então, falando aqui sobre a primeira família de moedas do real.
ela foi composta com um anverso padrão, contendo o valor entre ramos de louros estilizados e o ano da cunhagem, e o reverso possui a efígie da República, ao lado com o ramo de louros, e abaixo a alegoria com os dizeres Brasil presente em todas as moedas desde o século XVII. Todas elas continuam em circulação, com exceção a moeda de 1 centavo e R$ 1, que a de R$ 1 ela foi tirada por conta do excesso de falsificação ao dia 23 de dezembro de 2003. E vamos passar para a segunda família, que ela teve o desenho escolhido pela população brasileira em um concurso realizado pelo Banco Central do Brasil. Foi concebida pela Casa da Moeda do Brasil e todas elas estão em circulação, com exceção da moeda de 1 centavo, que eu acho que não é que ela não valha, mas sim que ela não está em circulação mesmo. Nós temos algumas no acervo. O seu anverso ele é padrão de todas as moedas, que é composto do valor da alegoria estilizada à alusão da bandeira brasileira, e embaixo o relevo a indicação do ano da sua cunhagem. No reverso delas nós temos personalidades históricas brasileiras. E vamos passar um pouco sobre as moedas comemorativas, que elas existem diversas mesmo, e se divide em dois tipos de moeda comemorativa. Aqui é de circulação comum, que você vai conseguir pegar fácil no troco, e as que são voltadas aos colecionadores. Normalmente elas vêm em estojos especiais. Então aqui segue uma lista delas, com as moedas de R$ 2 de 1994 feita em prata, dos 300 anos da Casa da Moeda. R$ 4 de 1994, também cunhada em prata, do tetracampeonato do Brasil. R$ 20 do ano de 1994, cunhada em ouro, também do tetracampeonato do Brasil. R$ 3 de 1995, cunhada em prata, dos 30 anos do Banco Central. 10 centavos e 25 centavos, cunhada em 1995 em aço inoxidável de circulação comum, dos 50 anos da FAO. R$ 2, cunhada em prata ao ano de 1995, homenageando a Ayrton Senna. R$ 20 ao ano de 1995, cunhada em ouro para homenagear a Ayrton Senna. R$ 3 de 1997, cunhada em prata com o centenário da cidade de Belo Horizonte. Nós temos a moeda de R$ 1 de 1998, cunhada em alpaca e cruponíquel, que ela é de circulação comum dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A moeda de R$ 5 e R$ 20, cunhada em prata e ouro ao ano de 2000, que elas são dos 500 anos do descobrimento do Brasil. A moeda de R$ 1 de aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no seu anel de circulação comum do centenário de Juscelino Kubitschek. R$ 2 lançadas em prata ao ano de 2002 para o centenário de Juscelino Kubitschek. Também foi lançada de R$ 20 em ouro para o centenário de Juscelino. R$ 5 e R$ 20 cunhadas em prata e ouro ao ano de 2002 para o pentacampeonato do Mundial de Futebol do Brasil. R$ 2,20 cunhadas em prata e ouro ao ano de 2002 para o centenário de Carlos Drummond de Andrade. R$ 2,20 cunhadas em ouro e prata para o centenário de Ari Barroso. R$ 2 cunhada em prata para o centenário de Cândido Portinari. R$ 2,20 cunhadas em prata e ouro para o centenário da FIFA. R$ 1 em aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel de circulação comum dos 40 anos do Banco Central do Brasil. R$ 2 lançados em 2006 em prata para os 100 anos do voo do 14 bis. R$ 2 em cruponíquel, lançado em 2007 para a 15ª edição dos Jogos Pan-Americanos.
A de R$5 em 2007, cunhada em prata, tá também para a 15ª edição dos Jogos Pan-Americanos. R$5, cunhada em prata ao ano de 2008, para os 200 anos da chegada da família real ao Brasil. R$2 de cruponíquel dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil ao ano de 2008. R$5 em 2010 em prata para a Copa do Mundo da África do Sul. R$5 e também em 2010 em prata para os 50 anos da inauguração de Brasília. R$5 em 2011, feito em prata para os 300 anos da cidade de Ouro Preto. R$5 e lançado em 2012 em prata para a entrega da bandeira olímpica. R$1 em aço inoxidável no núcleo e aço revestido em bronze no anel ao ano de 2012 de circulação comum da entrega da bandeira olímpica. R$5 lançados em 2012 em prata para o ano internacional das cooperativas. R$5 também lançado em 2012 em prata de Goiás, Patrimônio da Humanidade da Unesco. R$1 lançado em 2014 em aço inoxidável e aço revestido de bronze de circulação comum dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016. R$1 em 2015 de aço inoxidável no núcleo e anel de aço revestido em bronze de circulação comum dos Jogos Paralímpicos de 2016 de verão. R$5 e R$10 lançados em 2014 cunhadas em prata e ouro para os Jogos Olímpicos de Verão de 2016. R$1 em aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel de circulação comum dos 50 anos do Banco Central. E R$1 de aço inoxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel de circulação comum dos 25 anos do Plano Real. Meus amigos, com esse vídeo eu resolvi, antes de acabar o ano, realmente encerrar uma série que estava tendo no canal. Desde quando nós resolvemos falar sobre o Réis, não lembro quanto tempo atrás, se eu não me engano foi ano passado que eu falei sobre o Réis. E desde então nós começamos a passar por todos os planos econômicos e os planos monetários brasileiros. Começando no Réis, daí no Cruzeiro na década de 1940, no Cruzeiro Novo na década de 60, no Cruzeiro 2 na década de 70, no Cruzado e Cruzado Novo na década de 80, no Cruzeiro Plano 3, no Cruzeiro Real. E agora nós vamos finalizar com a moeda em vigência no território nacional, que é o real. E uma curiosidade para quem não sabe, é que o nome original do Réis, na verdade, é real, né? Mas só que o pessoal não falava correto no plural, então ficou Réis. Essa é só uma curiosidade. Então é isso, amigos. Gostaram de conhecer sobre a história do Plano Real? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Gostou das informações que acabou de receber? Acha que nós merecemos seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!